Ontem a gente teve uma grave denúncia de golpe no Brasil. E o que eu venho fazer com vocês aqui hoje é explicar o que aconteceu, o que é esse golpe. 2, por que ele está sendo perpetrado e por quem ele está sendo perpetrado. E 3, como se dará esse golpe, como se dará esse julgamento. Então, no primeiro ponto, para saber o que é esse golpe e como ele está sendo confeccionado, eu tenho que dizer para vocês algo que eu conto cotidianamente aqui. O establishment, desde as últimas eleições, não aceitou perder seu poder. E quem é o establishment? São esses players que estavam no cenário político. Quais são eles? A mídia tradicional, os políticos tradicionais e os empresários vinculados a esses donos do poder. Eles não aceitaram perder seu poder. E no momento que eles não aceitaram, eles querem que essa figura, o atual governo, que conseguiu alcançar Brasília por um caminho independente do establishment, caia fora do poder. E como é que isso está acontecendo? O que o establishment observou é que se for através de um processo de impeachment, eles não têm como alcançar a saída do governo. Por quê? Porque eles não estão achando nenhum caso importante de corrupção no governo, ou seja, de 1º de janeiro de 2019 em diante. 2, eles não estão vendo os deputados quererem esse impeachment, não tem uma força política dentro do Congresso Nacional para realizar o impeachment. E 3, principal, o povo, a maioria do povo não quer a ocorrência desse impeachment. Então, como que eles vão fazer para tirar o atual governo da sua posição de Brasília, da cadeira de presidente da República? O que eles escolheram fazer foi a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Porque através da cassação dessa chapa, eles vão poder tirar o presidente da República e também tirar o seu vice-presidente e propor novas eleições. Só que isso tem que acontecer até o final desse ano de 2020. E como é que eles estão fazendo isso? Agora é parte 2 da nossa conversa. O STF começou em primeiro lugar com uma denúncia da CPI das fake news. E quando eles pegaram aquela denúncia feitos pelo deputado Alexandre Frota, corroborado pelas outras pessoas que vocês já sabem, Luciano Ayan, MBL, tal, mais as denúncias da Joyce Hasselman, confeccionadas através de um gabinete do ódio, como já se descobriu no momento atual, eles pegaram essas 2 denúncias e fizeram um inquérito sigiloso, no qual eles criaram uma ginástica jurídica que interligassem apoiadores do governo Bolsonaro, parte da mídia independente, políticos apoiadores à base do governo Bolsonaro e também empresários que financiaram de uma forma ou de outra, ajudaram de uma forma ou de outra, protegeram de uma forma ou de outra, fundaram de uma forma ou de outra esse mesmo governo. Então, o que o STF tenta fazer nesse inquérito sigiloso? Fazer a conexão entre tudo isso. Mostrar que esses empresários que apoiam o governo, que esses políticos que apoiam o governo, eles estão financiando economicamente uma milícia digital que apoiou o Bolsonaro nas eleições através de fake news. Por quê? Porque essa atuação de fake news e poder econômico dentro de uma eleição é proibida por lei. Isso pode inviabilizar uma chapa que concorreu à presidência da República. E nesse momento que eles tentam fazer isso, o que eles querem fazer acontecer? Eles estão construindo algo que não existe, porque não existe uma vinculação direta desses empresários com esses políticos, muito menos com parte da mídia independente e também com os apoiadores. Eles estão criando uma ficção jurídica através de quem segue quem na internet, que eu já falei para vocês que é um absurdo. Assim como absurdo é todo esse processo inquisitorial. Todo esse processo sigiloso, isso não é aceito pela nossa Constituição. E qual é a terceira parte agora? Isso aqui é o que está acontecendo no Brasil. Qual é a terceira parte? Lá no TSE, que é o nosso Tribunal Superior Eleitoral, o que está acontecendo hoje? Vai acontecer o julgamento, tem diversas denúncias, mas a principal é o julgamento da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão a partir desses artífices de investimento financeiro, investimento econômico e utilização de uma milícia digital, robôs digitais e divulgação de fake news. O que o STF, o que o TSE acabou fazendo? Cara,
importante dizer aqui como é que funciona a construção do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é composto de 7 ministros, sendo que 3 são oriundos do STF e outros são juízes togados, alguns deles do STJ e outros de outras origens. Dentro desses 7 ministros, dos 3 que já estão lá no TSE, um deles é o Fachin, e o Fachin a gente sabe que era um militante do PT. Claro, procurem na internet, coloca Fachin PT e vocês vão ver ele fazendo propaganda eleitoral para Dilma e outras coisas. O Barroso, que é um progressista, defende o aborto, defende uma pauta completamente diferente da pauta conservadora da chapa Bolsonaro-Mourão. E o Alexandre de Moraes, que já se colocou como inimigo declarado do governo Bolsonaro, da chapa Bolsonaro-Mourão. Então, eles precisam ter lá no TSE 4 votos para caçar a chapa. E aí ontem a informação que a gente tem através do Alan dos Santos é que 3 desses votos, esses 3 ministros do STF já teriam seus votos prontos para a cassação da chapa. Agora, bastaria apenas que um voto desses outros 4 ministros apoiassem a mesma narrativa dos ministros do STF, para que a chapa fosse tirada do poder. E assim vai sair tanto o presidente Bolsonaro quanto o seu vice-presidente, o general Mourão, e serão chamadas novas eleições, das quais o presidente Bolsonaro e o seu vice não podem mais concorrer. Vocês estão entendendo a grande tramóia que está acontecendo nisso aqui tudo? Eu quero que vocês vejam passo a passo essa consolidação, porque nessa votação do TSE, para esse inquérito, para corroborar esse inquérito lá no TSE, o que o Alexandre de Moraes fez? Chamou essas provas, trouxe para valer como provas exatamente esse inquérito ilegal, exatamente esse inquérito inconstitucional promovido pelo STF, por ele mesmo, Alexandre de Moraes. Então vocês entendem? Com esse intuito de trazer poder para o establishment, já que não poderia ser feito através do impeachment, foi projetada a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Como não tinha um porquê de fazer isso, foi criado um processo sigiloso, foram tomadas bens, apreensões, buscas, inquéritos e prisões para tentar corroborar numa ginástica jurídica, numa maluquice, criar uma vinculação entre empresários apoiadores, políticos apoiadores, mídia independente apoiadora e pessoas que eram apoiadores do governo do Bolsonaro em si. E criando esse vínculo, eles querem dizer que existe fake news, sendo que é baseado no substrato do Alexandre Frota e da Joyce Hasselman, exatamente através do gabinete do ódio próprio, como a gente já sabe todos. E dizer que existe um financiamento econômico ilegal desses empresários. Vocês conseguem captar essa narrativa desse grande golpe que está sendo construído? Então é isso que vai acontecer, meus senhores. Esses são os pontos. Eu falo aqui para vocês de maneira transparente e direta e rápida para que vocês entendam o que está acontecendo. O que é esse golpe que está sendo armado no Brasil. As próximas análises que eu vou fazer aqui, eu vou analisar agora, porque aqui a gente só tem vídeos de 10 minutos para poder falar, né, nesse vídeo que eu estou gravando aqui. E lá no Corações e Almas, eu vou fazer análise desse grande panorama que está acontecendo. Por que o Alan trouxe essa denúncia nesse momento? Quem são os outros players que estão envolvidos por trás? OAB, parte de setores da mídia. E como isso se dá diretamente no STF e no TSE. Então, senhores, prestem atenção, o preço da liberdade é eterna vigilância. Eu quero que vocês entendam, quando se fala desse golpe, o que está sendo gerido, o que está sendo programado, o que está sendo construído. É exatamente a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão para que eles sejam tirados do poder, venham novas eleições, aí sem nenhum deles concorrendo, e aí vão concorrer esses outras pessoas aí que vocês já sabem, os Mandetas da vida, o Sérgio Moro da vida, né? Os Felipe Neto da vida, os Luciano Huck da vida, os Lula da vida. É isso que está acontecendo.
Tá? Então, eu presto minha solidariedade a vocês que estão preocupados com isso tudo, eu também estou, e vim aqui contar para vocês isso e vou fazer o resto da análise agora lá no Corações e Almas, já que a gente estourou o tempo aqui dos nossos comentários no Instagram. Beijo para todo mundo, conversamos mais depois.